Salve Timão, eu sou o Duca Reis e precisamos conversar sobre o Cássio, sobre o nosso goleiro Cássio. E eu estou preocupado. Estou preocupado porque as notícias que vêm da Itália não são boas. A Roma, o time italiano, está interessado no goleiro Cássio. E como nós sabemos como funcionam as coisas no Corinthians, há risco sim do Cássio sair e ir para a Roma. O Cássio, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se não o maior ídolo. Após a final do último Campeonato Paulista, houveram várias discussões nesse sentido, para ver se o Cássio era ou não mais ídolo que Marcelinho Carioca, que Rivelino, que Sócrates, que Luizinho Pequeno Polegar. O que a gente sabe é que o Cássio é, de fato, um dos maiores jogadores da história do clube. 9 títulos, ninguém ganhou mais títulos do que o Cássio. O Marcelinho fala que ganhou mais, mas você tira aí uns títulos não oficiais. Então o Cássio, contando apenas títulos oficiais, o Cássio sim, o goleiro mais vitorioso, o jogador mais vitorioso da história do Corinthians. Ele foi protagonista do Mundial, ele foi protagonista da Libertadores, ele foi protagonista de 2 brasileiros, ganhou 4 paulistas, uma Recopa Sul-Americana. O Cássio é sensacional e não pode sair do Corinthians. Temos o Walter, que é um ótimo goleiro reserva, mas o Walter também corre risco de ir embora, porque o contrato está para vencer. E o Andrés já falou que não quer que o Walter continue, então me preocupa essa situação do Cássio. O Cássio tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Obviamente nenhum time europeu vai depositar esse valor num goleiro de 32 anos. Mas pode depositar um valor bem menor. Se aparecer uns 10 milhões de euros, conhecendo o Andrés, eu acho que pode rolar essa negociação. Mas aí tem que ver se o Cássio quer ir embora ou não. O Cássio já é o maior salário da história do Corinthians, aliás, maior salário do time atual do Corinthians. O Cássio, lembrando que o imposto de renda da Itália é maior do que o imposto de renda brasileiro e o custo de vida lá na Itália também é maior que aqui no Brasil. Então são coisas que o Cássio certamente vai colocar na balança caso chegue essa proposta. Por enquanto, são sondagens, são notícias que vieram da Itália, mas ainda não chegou a proposta oficial. Mas caso chegue, obviamente o Cássio vai botar tudo de lado. O Corinthians é o time que ele é amado, que ele tem uma história lindíssima, que ele ganha muito bem. E agora, se ele for para Roma, tem que ver se o salário dele, descontando imposto, analisando o custo de vida de lá e vendo como vai ser jogar num clube como o Roma, porque o Roma não é um time que disputa títulos como o Corinthians. O Roma não tem como competir com o Juventus do Cristiano Ronaldo. Então tudo isso certamente o Cássio colocará na balança e aí a gente vai ver, caso chegue essa proposta, se ele vai ter interesse ou não de sair da equipe do Corinthians. O time da Roma está insatisfeito com o Robbie Olsen, goleiro da seleção sueca. Tentou o Paulo Lopes, goleiro reserva da seleção da Espanha, que joga no Betis. O Betis pediu 25 milhões de euros, o Roma recusou. Então, para a gente ter uma noção de valores. Então, certamente, se a Roma não quis pagar 25 milhões num goleiro que é reserva da seleção espanhola, e um goleiro jovem, que é o Paulo Lopes, então provavelmente ela não vai pagar esse valor. É um valor bem abaixo que ele vai oferecer para o Corinthians, caso realmente chegue essa proposta. Outro goleiro que está sendo bastante cotado, e aí eu torço para que esse goleiro seja contratado, é o Alexander Nubel, goleiro da seleção da Alemanha Sub-21, goleiro do Schalke 04, e tomara que ele sim seja contratado, porque o Cássio não pode sair de jeito nenhum da equipe do Corinthians, ainda mais do que ele fez no último sábado na Arena Corinthians, no jogo da seleção brasileira na Copa América. A seleção brasileira entrou em campo antes do jogo para fazer o habitual aquecimento, e o uniforme de aquecimento dos goleiros da seleção brasileira é um verde. Como o Cássio estava na Arena Corinthians, ele não quis pisar no gramado da Arena Corinthians de verde, então ele pediu para colocar uma camisa cinza, enquanto os outros 2 goleiros entraram para o aquecimento de verde, o Cássio entrou de cinza em respeito à equipe do Corinthians. Então, Cássio, torço aí para você continuar no Corinthians. O Corinthians merece ter um goleiro como você e você merece ter um time como o Corinthians. E o canal Salve Timão está de olho nessa história. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para saber
tudo sobre o Corinthians, tudo sobre essa história do Cássio. Compartilhe com os amigos, dê um like e salve o Cássio, o maior goleiro da história do Timão.